Esse vídeo aqui, vocês podem notar, eu acho, não tenho assim muita certeza que posso soar que estou a falar muito assim, o português brasileiro, vou falar muito indo, fazendo, sei lá o que. É porque as pesquisas que eu fiz tudo em inglês e assim, para não ficar atrás disso, eu já peguei, mandei tudo no tradutor, depois só retifiquei os erros, então os indos, ficando, dirigindo, não tirei não. E pode soar assim um bocadinho brasileiro, mas qual o problema? Faz. Então, olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal Anagesa Terra. Então, hoje eu tenho outro tema, claro, e hoje vou falar sobre 2 pontos em um, praticamente, é tipo um ponto, mas com 2 lados. Um lado é a mídia ocidental é tendenciosa ou é culpa dos africanos. Então, gente, eu tenho agora um novo método. Quando eu fazer alguns vídeos que eu tenho que fazer, como é que é, pesquisas, isso tudo, eu normalmente escrevo. Então, se vocês verem, olha, desse lado, porque eu estou a ler, porque não dá para estar metendo tudo assim na cabeça, né? Like, come on, you know? Não, como alguns de vocês sabem, 25 de maio foi dia de África. Então, minha pergunta é, qual a primeira coisa que te vem à cabeça quando você pensa em África? Agora, qual é a segunda coisa? A maioria das pessoas tem 2 imagens básicas de África. Ou pensa em algo assim. Ou você pensa em algo assim, que isso representa a boa África, os safaris, as tribos coloridas, as pirâmides do Egito. É o que nós vemos no National Geographic, né? Ou então você talvez pense algo assim, que é amar a África, guerra, fome, pobreza, pestilência, perigo, essas coisas todas que nós vemos na TV em geral, né? Alguns de nós possuem apenas uma imagem dessas de África, mas alguns, nossa maioria, possuem as duas. Entre essas 2 imagens extremas, mostram pontos diferentes de África. E é aí, entre essas imagens, no meio dessas, onde vai a pobreza para a parte dos animais, safaris, isso tudo, e aí é onde a maioria de bilhões de pessoas em África vivem, entre o Éden e o inferno, se vocês querem assim dizer, safaris, animais, Éden, inferno, onde está a pobreza, isso tudo aí. A mídia não cobre o mundano que é o sítio moderno. Não é emocionante informar sobre centenas de pessoas, de africanos que não acordam em um campo de refugiados, que nunca viram uma girafa ou um leão em sua vida e que estão comendo tanto que até estão a engordar. What did I do? Como a maioria de nós conhece a África, tem 54 países, certo? Se você é africano, deixa nos comentários quantos países africanos você já visitou. E se você não é, diz se já visitou algum país de África, aí também nos comentários. A maioria visita um desses países destacados no mapa. Para ser mais específica, os países são Marrocos, Egito, Quênia, Tanzânia e África do Sul. Mas é claro que você já ouviu falar sobre alguns desses, que é a Nigéria, Mali, Mauritânia, o Sudão, Somália, República Centro-Africana. Alguns de vocês podem não saber localizar esses países no mapa, mas só simplesmente sabem que é em África. Mas por que vocês também não se preocupar saber onde eles estão localizados? Tipo, ninguém quer ir pra lá, né? Tipo, por que vai ser importante saber mais deles se tudo que nós sabemos é que eles representam o mau departamento de notícias de África? Eles são simplesmente países normais e imperfeitos que estão fazendo o seu melhor para progredir de forma pacífica. Enquanto isso, há muitos lados fascinantes e invisíveis em países bem conhecidos como Marrocos e Tanzânia. Mas os visitantes tendem a mostrar o padrão que são os safaris e os seus animais. A África não é tão perigosa ou tão pobre como a maioria das pessoas pensa que é. Ou está cheio de animais selvagens que andam nas ruas, talvez você está saindo de casa, talvez girafa até lhe fazer chão. Não é assim. Só porque algumas pessoas vivem, se vestem, têm uma cultura diferente, não significa que ela precisa ser alterada ou ser retratada pela mídia negativamente.
Por exemplo, temos aqui a tribo Mbalantu. É uma tribo no meu país, Angola. Esta foto pode parecer que eles estão em má condição e passam por coisas muito ruins. Mas a parte engraçada é que eles são muito saudáveis, devido à comida que eles comem, que é fornecida primeiramente ou unicamente pela natureza. A outra parte é que eles vivem acima de 100 anos, uma vez que o seu corpo está acostumado tanto com a natureza, coisas que facilmente poderiam nos fazer adoecer, a eles não faz efeito nenhum. Na mídia ocidental, os países africanos são frequentemente caracterizados como pobres e não oferecem necessidades básicas para a maioria da sua população. Sim, isso acontece. A percentagem de pessoas que vivem abaixo ou com menos de $1 por dia é alta. O problema é que a mídia apenas leva os lados ruins de África para transmiti-la ao mundo todo. Somente os lados negativos são mostrados para aqueles que não conhecem o continente e aprendem primeiramente através da mídia. Por exemplo, o vírus Ebola, que só ocorreu em 5 países do continente africano, Libéria, Serra Leoa, Mali, Guiné e Nigéria, foi transmitido para o mundo como se o vírus em si tivesse afetado todos os países em conjunto. Devido a esse fracasso da mídia em anunciar e informar adequadamente o mundo exterior da situação, muitos africanos, quando estão fora, sentem a necessidade de explicar que nem todos experimentaram a epidemia do vírus Ebola, nem todos nós ouvimos, mas didn't come to us. Uma vez que todos os países africanos são colocados no mesmo barco para uma situação que com certeza apenas ocorreu dentro das fronteiras de alguns deles, está prejudicando os países que estão realmente fazendo o bem e tornando-se cada vez mais desenvolvidos. O esforço para se destacar e dar uma visão melhor, uma vista melhor de África para o mundo, falha no momento em que cada evento que ocorre em um país é dito soldados infantis africanos ao invés de soldados infantis de Ruanda, por exemplo. Por que se concentrar nas favelas e não nas histórias positivas? Por que pesquisar os ambientes mais miseráveis para filmar e continuar propagando os estereotipos negativos de África como um ninho de pobreza e problemas? A mídia ocidental já chegou de ser acusada por ignorância e racismo, e em muitos casos essa crítica é justificada. A mídia em geral, africana incluída, tende a se concentrar no negativo e não no positivo. Notícias mais que não são boas, não são agradáveis, vendem bem. As pessoas sentem-se melhor sobre suas vidas quando ouvem outros terem problemas maiores do que o deles, como por exemplo um europeu que é infeliz, certo? Que não consegue obter uma hipoteca, porém, sem querer, provavelmente verá sua vida em luzes mais brilhantes depois de ver imagens de pessoas sem eletricidade, sem água corrente e pouca comida para comer. Os africanos deviam ficar irritados com jornalistas que reportam imagens embaraçosas de África ou sim com seus governantes que permitem também a miséria em primeiro lugar. I think it's the nature of the media to cover anything that is negative. I don't think I'll blame them. Anything that is good is not newsworthy. So, and because we don't have a lot of good news, good things coming from Africa, that's why you see most of the bad things. I think it's the culture of the press. We don't have good things going on, it's just not reported. The good things are not newsworthy. That's what press people say. Because, Nigeria is doing well. That's not news. How many people want to watch that? No, Nigeria, 200 people have been killed in Nigeria. Then it becomes news. And it's not only in Africa, it's happening elsewhere. The concentration, I think, is the culture of the press to think that whatever is negative is what is newsworthy. So I don't think I blame the press for that. I think if we have more positive things, they will be forced to come out with positive news. But if we are killing ourselves, they'll report it. Do you think it's something that we should really be concerned about then, or is it just the nature of the beast, so to speak? I think if we need to be concerned, we need to fix our economy, fix our political life, fix our social life.
and then good things will naturally come out of our. But we have a role to play, which is to come to do positive things. Stop stealing, reduce corruption, stop wastages and leakages. Then there will be news that people will be able to publish. If you are corrupt, and then people say you are corrupt, why do you blame them? You don't blame them. Then you stop being corrupt. Stop making scapegoats of the press people. They are doing their job. Advogado baseado em Kampala. A elite africana são os que deturpam a imagem de África. É apenas em África onde você tem ditadores militares que ensinam democracia. É somente em África onde você possui agentes da lei e ignorantes da lei. É só em África onde você tem caçadores furiosos como defensores de caça. O problema de África é a liderança. A questão da liderança precisa ser respondida em África e a imagem correta de África será projetada. A China tem uma agenda em África, a América tem uma agenda em África, toda a Europa tem uma agenda em África, somente a África é que não tem uma agenda para a África. O grande problema que estamos enfrentando atualmente é que os próprios africanos não estão a dirigir a sua própria agenda. O que precisamos fazer é parar de culpar, precisamos parar de implorar e precisamos parar de emprestar. Precisamos ser auto-engenhosos porque temos a riqueza do continente em nossas mãos e sob nosso controle, disse Tebe Kalafeng, ex-ministro no gabinete de Nelson Mandela. Por que muitos africanos se importam sobre como a África é retratada na mídia ocidental? A mídia britânica ou alemã nem sequer pensa em como seu país está a ser coberto, digamos, na mídia assim, nigeriana ou queniana. Os europeus não estão imigrando em África em grande número. Não precisam se preocupar ou se importar o que os africanos acham da Europa. Mas os africanos, especialmente aqueles que vivem no exterior, estão preocupados com a percepção do seu continente e os seus habitantes, porque o seu futuro muitas das vezes depende das opiniões daqueles em cujos países eles residem, né? Por exemplo, teve um dia que uma colega veio até mim, mas deixa-me dizer uma coisa. Eu já tinha me apresentado ao grupo, né, que eu era africana e que eu falava português. Eu disse que eu era de Angola, né? Só que, tipo, todo mundo me olhou com cara, tipo... Angola what? Mas esse país, então, desse é muito extraterrestre? Nunca ouvi esse país. Tá vendo? Então, você fala, sou africana, fala, África. Todo mundo já sabe se é africano, mas você fala Angola, te perguntam, tipo, boa cidade. Tá vendo? Então, foi isso, mas eu não sei se naquele dia ele estava em que droga, se tomou o que, se lhe aconteceu o que. Veio uma pessoa do nada, de repente, veio já bem contente, a sorrir, não sei o que, me olhou, me disse, podes me ensinar africano? Eu olhei para ele e ele disse, podes me ensinar asiático? Ele ficou tipo, não, eu não falo asiático, não existe isso, eu falo tagarela. Eu falei, exatamente. Peguei, fui, lhe deixei, ele ficou tipo... Não entendeu, mas tipo, eu depois fui conversar com ele, né, whatever. Mas o problema é que eu nem sequer podia ficar chateada com ele, porque ele provavelmente não sabia que a África não é um país, mas sim um continente com 54 países e que foram colonizados pelos europeus, excepto a Etiópia, e que nós falamos português, francês, inglês, alemão, espanhol e outras 2.000 línguas aí, excepto uma língua chamada africano. E aí esse é o vídeo, obrigado por vocês terem assistido até aqui, agradeço imenso. Para concluir, só vou dizer que os países africanos devem começar a trabalhar juntos para criar um microfone no palco global com alto-falante para contar as nossas histórias do jeito que nós queremos. A agenda de África deve ser criada em nossas próprias mãos para promover. Temos que aceitar a responsabilidade de dirigir a nossa própria imagem. Está em nossas mãos trabalhar duro e dar uma imagem melhor para o nosso continente. A África está mudando, nós apenas temos que manter esse padrão e que teremos sucesso.